Olá, bem-vindos a mais um PixForce Podcast, direto da OTC, Offshore Technology Conference, no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente a Michele Rezende, que é engenheira sênior Completions da CNPC. Michele, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui para bater esse papo com a PixForce. Obrigada, primeiramente, obrigada, Daniel, pela oportunidade. É muito gratificante estar aqui. Muito obrigada mesmo. Legal, Michele. Vamos começar pelo começo. Se você puder falar de você, contar a sua história, como você chegou até aqui, né? Estamos numa feira de óleo e gás. Como é que a Michele chegou a atuar nesse ramo aí do petróleo? Então, vou começar na minha formação, né? Então, eu muito indecisa, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Eu sabia que eu gostava da área de exatas, então eu prestei o vestibular, né, da Universidade Federal do ABC. Inclusive, era uma universidade que era promissora e que estava começando, né? Inclusive, eu fui da primeira turma do primeiro semestre. Lá é trimestre, né? Primeira turma do primeiro trimestre. A E gente tá até brincando aqui que é uma coisa boa porque é uma universidade jovem, né? Então você é uma pessoa nossa, eu jovem. sou uma pessoa jovem, graças a Deus. Não sou da primeira turma, mas primeira turma, meu Deus do céu. É, e lá é uma proposta diferente de Uhum. universidade. Então, a gente entra para fazer ciência e tecnologia, bacharelado em ciência e tecnologia, e a gente já vai fazendo algumas matérias para poder é, integrar o currículo de engenharia, no caso, foi o que eu escolhi. Então, eu já fui construindo, e assim, o interessante da universidade é que você pode fazer mais de alguma formação. Então, eu posso fazer 2 engenharias, se eu quiser, dependendo das matérias que eu escolher. É claro que tem as matérias obrigatórias, né, de qualquer engenharia que você tem que fazer, mas você já pode ir fazendo algumas eletivas e você pode escolher as eletivas de outras áreas. Então, você pode formar em outras coisas também. Então, esse é um diferencial muito grande. Então, eu pude escolher depois de entrar na faculdade, ter contato com algumas matérias, com alguns conceitos, né? E aí escolher. E eu gostei muito de engenharia de materiais, achei fantástico. Então, E quando você entrou, não tinha definido ainda que não, era engenharia de materiais. não, eu podia escolher. Tinha engenharia de gestão, eh, enfim, tinha várias outras engenharias, tinha química, física, matemática, mas eu preferi a engenharia de Parece com materiais. aquele modelo, a gente estava conversando antes também, parece aquele modelo americano, né? Modelo americano, É. é. É assim, e a UFABC hoje, ela é uma universidade, assim, de ponta, né, que está sendo muito referenciada no mundo inteiro. Uhum. Então, assim, Quando a gente entra na universidade, a gente é muito jovem, né? Então é difícil você definir o que você vai fazer, né? Então acho que é muito bom essa. não, é muito bom, porque aí você escolhe com base em alguma coisa, eh, mais concreta, Uhum. né. Então você já tem um exemplo do que é aquilo e do que você gosta e não gosta, e a partir disso você vai construindo o caminho a partir daí, né. Uhum. Não escolher de cara e depois descobrir que não gosta, Depois você tá e 5 anos isso. preso É, naquela. 5 anos preso, isso aí. E aí depois da universidade, eu me formei em engenharia de materiais, aí eu fui fazer mestrado. Eu tenho um pezinho em Minas, Uhum. então meus pais mudaram para Minas e Pouso Alegre, e aí, depois que eu terminei a faculdade em Santo André, eu retornei para Minas. E aí fiquei fazendo um mestrado na Universidade Federal de Itajubá, na Unifei. Eh E aí eu comecei a fazer o meu mestrado em engenharia de materiais lá. Eu É, ouvi falar que tem uma máfia da máfia. Federal de Itajubá. A gente É já uma teve máfia. entrevistados aqui no nosso podcast. Então, para que vocês te acompanhem, tem mais pessoas da Unifei, então muito legal, né? Muito legal. É assim, lá não tem exploração de petróleo, né? Não tem petróleo em Itajubá, mas a Unifei, ela está se destacando muito, Uhum. né? Nessa área do petróleo e gás, né? Muitas coisas estão sendo construídas lá na Unifei, né? Muitas
cooperações assim com outras instituições, com outras entidades, assim, né? A universidade está em contato sempre com o mercado, com outras universidades e com outras empresas, né? Então, é um conjunto de coisas que acaba levando ao avanço tecnológico, né? Não é só a universidade, não é só a empresa, é tudo junto, entendeu? Então, lá a Unifei está se destacando por isso. E aí, no meio do meu mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Halliburton. E aí eu fui trabalhar em Macaé, trabalhei embarcada, né, no começo para trabalhar nesse ambiente de completação. Então, a minha área cair nesse mundo assim de paraquedas mesmo. Legal. E aí depois você foi para a CNPC, né? E aí depois, aí eu comecei a trabalhar na Halliburton, né? Eu gosto muito de tecnologia e eu vejo isso, adoro pesquisa e desenvolvimento, né? Então eu comecei a trabalhar no Centro de Tecnologia da Ilha do Fundão, aqui da Halliburton, Legal. que é o HBTC, Halliburton Brasil Technology Center. E aí eu trabalhava num projeto, né? Aí eu saí um pouco da área de completação, fui para a área de perfuração e trabalhava num projeto para inventar uma nova forma de perfurar totalmente diferente do que a gente tem hoje no convencional. Infelizmente não posso dar mais detalhes, mas assim. Mas era inovador, você pode dizer que era bem... Não era, mas é porque, infelizmente, veio a pandemia. Então, alguns investimentos tiveram que ser cessados. E aí o projeto acabou sendo colocado em hold. E aí depois eu fui para a CNPC e aí já não tive mais contato com essa área. Dentro da CNPC, eu tive contato com o P&D também, bem no comecinho, quando a empresa precisou fazer o primeiro investimento, né? Então, eu estava lá ajudando. É um desafio muito grande para a empresa desenvolver tecnologia e se adequar ao regulamento que a ANP exige, né? Hoje, cada vez mais, esse regulamento tem sido modificado para poder se adequar mais aos padrões que a indústria precisa, né? Então, eu vou dando um exemplo assim. Hoje, cada vez mais a ANP vê que não basta só fazer uma pesquisa e aplicar o dinheiro na pesquisa para gastar a verba, né? A questão da obrigação, né? Que a gente ia falar. Para cumprir a obrigação, você precisa gerar alguma coisa, né? Gerar um produto, gerar alguma tecnologia nova, né? Às vezes o produto pode ser uma inteligência artificial, né? No caso da PixForce. O produto pode ser um estudo, pode, mas a gente está procurando cada vez fazer mais avanços nessa área vamos dizer, nessa inovação de novos materiais, novas ferramentas, nova forma de fazer as coisas, novas tecnologias de origem energética, né? Então, a gente fala de fontes renováveis e diminuição de carbono. Então, a gente fala é tanto assunto, né, que a gente quer uma coisa aplicada, porque tem tanta área para ser desenvolvida, então a gente quer aproveitar o máximo dessa cláusula para poder gerar valor, né? Gerar valor, agregar valor. E aí, nisso, vem o programa NAVE, né, da ANP, e aí dá oportunidade de empresas, né, como a PixForce, de participar do projeto e da gente crescer junto e junto com as empresas. Tanto as empresas que têm a obrigatoriedade da cláusula, quanto as empresas da área do petróleo em si, em geral, e as startups, né? Que é uma oportunidade
para todo mundo, né? É, Então, o Nave tem sido uma experiência muito legal, uma inovação, né, que a ANP trouxe junto com as empresas. Como é que tem sido para vocês, para a CNPC, isso? Eu sei que está muito no início, né? Então é difícil ainda a gente ver o resultado, né? Mas como é que é a expectativa para o programa? assim, a porta-voz oficial, né, da Uhum. CNPC na parte do NAVE é a Daniela. Uhum. Mas assim, eles viram a CNPC viu com muito bons olhos esse programa e a gente resolveu aderir, né? Logo na primeira edição do programa. Então, contou com muita. A gente viu com muito bons olhos, né? Uhum. Então, a gente está vindo com muita boa vontade de participar, de desenvolver, porque a gente acredita realmente que o programa é um programa que vai para o futuro igual o PRH, gente, É, vai decolando só. isso aí. Mas dá trabalho, né? Porque Dá. tem que ter um envolvimento, né? Isso que eu tenho percebido, tem sido bem legal, né? Do outro lado da mesa, né? Como uma startup, a gente tem um envolvimento das grandes empresas participando ativamente, né? E Uhum. não só uma, né? Um consórcio de empresas. Então, com essa visão que você falou de divulgar, que não seja um produto, seja só uma pesquisa, mas seja um produto que vai ser difundido, né? Que realmente agregue valor, né? E assim, a gente viu, quem pôde participar aqui da OTC, tá vendo que hoje aqui no Brasil a gente está vendo muita integração entre as próprias empresas Uhum. também, entendeu? Então isso está sendo importante, porque a indústria está crescendo É. como um todo, né? Não é simplesmente a minha empresa tá aplicando nisso. A gente tá vendo muitas parcerias, então parceria entre as Uhum. operadoras, entre as empresas. Então, entre as empresas, até concorrentes, assim, que a Isso. gente vê, né? Então, eu acho que está todo mundo com essa visão de cooperação para a gente atingir um nível muito mais alto e E continuar. hoje, a gente estava conversando disso também, né? Que hoje o Brasil é um local onde a gente tem empresas do mundo inteiro, né? Tem empresas da China, como vocês, da Malásia, Oriente Médio, Estados Unidos. Então, aqui está se tornando um ecossistema onde tem uma diversidade maior, né? Do que no passado, que a Petrobras era o grande player. Ainda é o grande player, mas hoje tem uma presença muito maior, né? De outros países, né? Eu acho que o mundo inteiro está de olho no É. Brasil, né? Porque o Brasil é um key player nessa parte energética, né? Tanto de óleo e gás, como a gente vê no pré-sal, mas quanto energias renováveis, energia hidrelétrica, a gente está com energia eólica e solar, então tudo isso a gente consegue aproveitar os recursos brasileiros, né? Os recursos brasileiros são muito ricos, né? Agora está em moda falar sobre metais de terras raras, né? Então, assim, Sim. Brasil é o grande protagonista aí para a energia, questão energética no mundo inteiro. Isso. Então, todas as empresas, assim, do mundo inteiro estão vindo e estão investindo cada vez mais no Brasil. É. É o que a China está fazendo, né? Com a CNPC, com a Sinopec, várias empresas, né? E pensando nessa questão do investimento, né? Vocês, como uma empresa chinesa, a China hoje é um celeiro de eh, tecnologia, pessoas, e o Brasil muitas vezes é visto até por nós como um país que está exportando matéria-prima. Mas a gente tem muita tecnologia também nessa área que você atua, né? A área de exploração, Uhum. subsea. Como é que a China ou a empresa lá de fora vê isso, né? Essa possibilidade de investir aqui e também ter esse uso dessa tecnologia, né? Como é que é visto isso? Então, assim como a China nos vê, né, como um grande potencial energético, a gente acaba, vou dizer, por exemplo, vou dar um exemplo da lei de P&D, né, Uhum. que é a cláusula que, é, que, ob- que dá a obrigatoriedade do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso acaba fazendo com que as empresas que também investem aqui acabem
trazendo recursos tecnológicos e não desenvolvendo, não tirando apenas os recursos, mas dando recursos tecnológicos e desenvolvendo recursos tecnológicos. Então, acaba que a gente a gente acaba crescendo nessa visão de tecnologia por conta do investimento em si, né? Porque você não Então, está apenas pagando um imposto, né? Porque já tem os royalties, né? Isso já exatamente. é feito. Isso. Mas é algo que Você tem está muito mais gerando, valor, né? você está gerando valor, você está É. gerando tecnologia, você está gerando inovação para o país e para aqueles é, assim, quem não quer viver num país de tecnologia e de superpotência, entendeu? Então a gente está conseguindo desenvolver essas coisas a partir dessas leis e de incentivo e tudo mais. E também eles vêm enxergar o Brasil de uma outra maneira, entendeu? E isso é muito importante, né? Muito legal. Quero voltar agora para uma pergunta mais pessoal. Você estava dizendo sobre a sua experiência de trabalhar embarcado, né? Isso é uma coisa que talvez o pessoal que está assistindo o podcast não saiba como funciona, né? Mas é um trabalho muito difícil, né? Muito específico. Se você pudesse contar como foi sua experiência Tá. nessa área aí. Realmente, trabalhar embarcado é um desafio, é um trabalho que a gente deve valorizar bastante. É um trabalho perigoso, né? A gente tá sempre mexendo com equipamentos muito pesados, né? E infelizmente hoje a gente ainda tem muito trabalho braçal, muita coisa manual. E a gente assim espera que com os avanços da tecnologia, né, a gente consiga melhorar esses processos, né, para ficar cada vez mais seguros. É, para todo mundo e criar um ambiente mais seguro de se trabalhar. A gente mexe com muitas ferramentas pesadas, então uma chave de grifo, ela não é desse tamaninho para você apertar um parafuso, ela é grande, né? Ela é 46 polegadas, 36 polegadas, 20 polegadas. Um parafuso, não é um parafusinho assim, né? É um parafusão. Uma rosca, não é uma rosquinha, é uma rosca grande, né? Então, tudo é grande. Então, tudo tem um impacto muito grande, né? Os horários também, né? Os horários também, os turnos, né? São pesados, 12 por 12, né? Trabalhar para muita gente. Acho que a maioria das pessoas que trabalham embarcado já acostumou com esse horário meio maluco, né? Andar de helicóptero, gente, o que eu já vi de gente com medo de helicóptero, meu Deus, a pessoa com muito medo, assim, com anos de embarque, ainda continua com medo de voar. E é um helicóptero grande, né? Não é um helicóptero pequenininho. Aquele helicóptero com 20 pessoas, né? E assim, é uma oportunidade que eu digo que hoje eu não quero mais, mas assim, me fez ver umas coisas diferentes, me fez me tornar uma pessoa diferente, entendeu? E me proporcionou, assim, experiências assim, que não dá nem para explicar, Que legal. né? Mas conta pra gente, você estava falando antes sobre a questão da Red Zone, né? Que é uma aplicação de tecnologia. Um exemplo de uma tecnologia da Red Zone. A Red Zone é uma área onde você fica na plataforma, onde você efetivamente trabalha no poço. Então, o poço fica ali, um buraco, né? E você desce a coluna de completação, coluna de perfuração e tudo mais. E ali tem muitos equipamentos suspensos. E como eu disse, é uma coisa muito pesada. Então, um equipamento de 20 quilos que cai de lá de cima, de uma altura de não sei quantos metros, faz um estrago danado. Então, assim, é uma área muito perigosa. E aí os trabalhadores hoje, né, a gente tenta evitar o mínimo de pessoas trabalhando naquela zona. Embora eu tenha falado que muitas das coisas ainda são manuais. Mas hoje a gente tem algoritmos que vêm por câmeras, eles conseguem detectar se a pessoa está numa área segura ou não está numa área segura, numa operação, numa determinada operação. Então, se eu tenho uma operação
que é para ficar todo mundo afastado, a câmera consegue pegar alguns movimentos de posicionamento inseguro. Então, ela consegue prevenir alguns acidentes. Isso tudo com algoritmos de imagens, né? Inteligência artificial, que você vai fazendo para poder, em tempo real, poder tomar decisões em tempo real do que está acontecendo. Então, a gente consegue intervir de forma efetiva e prática nas coisas, né? Então, é maravilhoso de ver como é que as tecnologias funcionam, né? Que legal. É o caso de IA aplicado na prática, né? Para proteger as Exatamente. pessoas. Michele, queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo. Ai, gente, eu gostaria de agradecer novamente Sim. pelo convite, dizer que também a tecnologia e o Brasil estão crescendo muito. Eu tenho orgulho de ver todo esse processo que a gente está saindo de um país que exporta matérias-primas para um país que está exportando tecnologia, que está construindo tecnologia, e principalmente nessa parte energética, né? Então, eu fico com muito orgulho do Brasil por estar desenvolvendo e conseguindo mostrar mundialmente, se posicionar mundialmente com relação a isso. E agradecer novamente a todos aí e estou à disposição aí para quem quiser conversar mais e tudo mais. Muito bom. A ideia é que seja só um começo, né? E parabenizo também a PixForce por ser uma empresa inovadora, por empreender. É maravilhoso isso. Muito obrigada. Muito obrigado. E para finalizar, isso a gente está pedindo para todo mundo, tá? Não é só você não, tá, Michele? Se puder recomendar um livro, um filme, uma série, um podcast, algo que impactou sua vida, recente, antigo, se puder recomendar aí para nossa audiência. Olha, gente, eu vou ser bem hollywoodiana, entendeu? Para quem gosta gostaria de conhecer, né, como que é a vida de alguém embarcado, Deepwater Horizon, porque assim, tem coisas, é óbvio que a gente não vai achar um pedaço de dente de dinossauro no poço, na peneira ali da sonda, né? Mas assim, tirando isso, o ambiente é mais ou menos igual, é bem realista, assim, a parte da sonda, a parte do casario, a parte da parte de como é que eu falo? De estoque e armazenamento de materiais, né? Porque tem o deck lá com os materiais. Então, é tudo muito realista. Então, assim... Quem quiser saber como é que é... Não, assim, pular... Jamais alguém vai pular assim e vai sobreviver. Mas, assim, a gente... Tirando os efeitos, assim, é um bom filme também. E é isso aí. Tem tudo a ver com o nosso setor aqui. Michele Rezende, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. E obrigado por nos assistirem. Acompanhe os nossos próximos episódios do PixForce Podcast.